E aí galera, tudo bom? O meu nome é Kedley. O meu é Alana. O meu é Camila. E eu sou a Amanda. E somos o Grupo de Pagode Unidos. Não, estamos brincando. Nós somos do 6º período de Arquitetura e Urbanismo e fizemos esse vídeo para contar um pouco da história do maneirismo em Veneza e seus grandes artistas, mas isso tudo de uma forma mais criativa e diferente. Espero que vocês que estão assistindo gostem e se divirtam, porque deu um trabalho. Bem, para começar, vamos voltar a muito tempo atrás, para o ano de 1520, em Roma, que foi onde começou todo esse movimento, que se estendeu até o ano de 1610. Mas o que aconteceu de tão importante na Itália nesses 90 anos? Foi um movimento artístico de grande importância. Alguns historiadores o consideram uma transição entre o Renascimento e o Barroco. Vocês sabem, a gente aprendeu tudo isso nas aulas da professora Dana. Verdade, eu lembro disso. Mas era uma década um pouco decadente, sabe? Imagina você, um artista vivendo da sombra do Renascimento, tendo que praticamente ser obrigado a se renovar e desenvolver suas novas habilidades. Mas se eles tinham que se renovar, de onde vem essa inspiração? Meu bem, faziam até macumba para baixar santo. Não é verdade. Eles se inspiravam no espírito religioso que reinava na Europa naquela época. Nossa, super original essa ideia de falar de religião. Só que não. Mas vocês não sabiam? O quê? A Europa estava em pé de guerra na época. Um carinha aí doideira revolucionário chamado Lutero. Ele estava dividindo toda a igreja com sua reforma protestante. Então o assunto religião era tipo o trending topic do Twitter da época. Bombava. É igual falar sobre a Corrupção no Brasil, 7-1 da Alemanha, e se a Jéssica já acabou, porque só dava isso. Foi a época dos novos impérios, e o homem já não era mais o centro do universo. Os artistas até eram impedidos de sair de Roma. Dá pra acreditar? Cadê a liberdade, gente? Com os mesmos elementos do Renascimento, mas agora de uma forma mais diferente, são artes como labirintos, espirais e proporções estranhas, quase lúdico. Acho que até o Raul Seixas ia gostar desses artistas maluco beleza. Nossa, era sem dúvida uma marca inconfundível. E é na pintura que os espíritos maneiristas se manifestam em primeiro lugar. Os artistas excluídos do Renascimento se unem na segunda década do século XV e criam esse novo estilo, procurando deformar uma realidade e tentando revalorizar a arte pela própria arte. Mas e quais as características dessas pinturas? Eles gostavam de pintar multidões que se comprimiam em espaços arquitetônicos bem pequenos. Resultado disso era a formação de planos paralelos completamente irreais. Era tipo tudo e todos misturados. Os corpos saneados do Renascimento deram lugar a formas esguias e alongadas. Os músculos fazem agora contorções absolutamente impróprias para os seres humanos. Era tipo assistir um circo de horror, só que chique. Soube até que os rostos eram bem melancólicos e misteriosos. Vixe, eu vi mesmo uns quadros. As pinturas eram mais tristes que escutar a Raquel cantando a rocha. Tô com saudade de você aqui comigo. Nada, você precisa ver as obras do Tintoretto, Domênico. E quem são esses? Nada mais, nada menos que os maiores pintores maneiristas que existiam em Veneza. Então fala aí deles. Você não é o bom? Tintoretto foi influenciado pelo movimento religioso da Contra-Reforma. O nome dele mesmo era Jacopo Robusti, só que o apelido era Tintoretto. Ele começou a decorar as paredes da tinturaria paterna. Vendo que o cara era bom, o pai dele levou a oficina de Tiziano, na época com mais de 50 anos, para aprender o ofício. Dizem que o mestre ficou pouco tempo com ele, por ter percebido o talento e a independência do menino, o que faria dele um pintor, mas não um bom aprendiz. Tintoretto estudou então por conta própria, observando as obras dos grandes mestres, mas continuou admirador, mas não amigo de Tiziano. E mais tarde adotou um lema em seu escritório, a frase: o desenho de Michelangelo e a cor de Tiziano. Foi ele que foi considerado renascentista, barroco e maneirista? Oxe, o cara foi tudo isso e pode.
Foi considerado renascentista por ter vivido e trabalhado durante os últimos anos do auge do movimento e por possuir características renascentistas em suas obras. Você pode reparar nas obras dele a perspectiva linear, a profundidade das cenas, volume dos objetos e a representação próxima do real e dos corpos humanos. E também foi considerado barroco por adotar algumas técnicas e temáticas do movimento em seus trabalhos, com o uso de tons mais escuros e pesados, envolvendo grande parte da superfície pictórica. O uso do gênero religioso e uma representação que transmitisse atenção a pairar sobre o conjunto. E claro, um dos pintores mais radicais percussores do movimento maneirista. Possuía sua própria coleção de estudos do corpo humano em movimento, principalmente o masculino nu. Em vista de usar como base de suas pinturas com corpos alongados e retorcidos, característica bem marcante do maneirismo. Tintoretto passou a contar histórias em seus quadros a seu próprio jeito, sua própria maneira, conferindo às obras emoção e drama. Tá bom, me convenceu, o bicho era top mesmo. Tem um quadro do Pipoco que ele fez, que foi o reencontro do corpo de São Marcos, que aparenta ser um ambiente bem sombrio. Se você observar direitinho, no cantinho inferior esquerdo, tem um homem alto, com o corpo todo retorcido, que faz parte das características em relação à representação do corpo humano nas pinturas maneiristas. Aí, na frente dele, tem um homem morto, e o outro homem que está de joelhos seria o doador que encomendou a obra. Você lembra, né? Nas aulas da professora Dani, que sempre existia a figura dos doadores? Lembro sim. O pessoal estibado pagava aos pintores para sair nas obras. Se fosse hoje em dia, era só tirar uma selfie com o quadro. Outra pintura massa foi A Última Ceia, também de temática religiosa, e a cena representa o sacramento da comunhão, quando Cristo dividiu o pão. Nessa pintura, nós vemos novamente os corpos alongados, deixando as figuras altas e esbeltas, um preenchimento desigual do espaço, onde algumas partes têm um amontoado de gente e outras partes estão mais vazias. Cristo não se destaca pelo tamanho e nem pelo ponto de fuga, como foi na pintura da Última Ceia de Leonardo da Vinci. Ele se destaca agora por emanar uma luz em sua cabeça, iluminando os demais personagens. Essa luz tem uma certa importância nessa obra, né? Ouvi dizer que simbolizava uma forma de ordenar a composição. Há um contraste entre a luz e a obscuridade que dá um efeito de caráter cósmico à obra. Certo, você já falou tudo isso aí do Tintoretto, mas não disse nada ainda sobre o tal do Domênico. Domênico foi um pintor grego, conhecido por El Greco. Ele transmitia em suas obras emoções, drama e tensão. Nasceu lá na Creta. Naquela época, ainda pertencia à República de Veneza. Em 1570, mudou-se para Roma, onde lá abriu seu ateliê. O estilo dramático e expressivo. Nossa, esse povo vivia mais nessa frente que a gente hoje em dia. Pois é, e olha que ele foi considerado estranho por seus contemporâneos. Só foi receber aceitação, sabe quando? Depois da sua morte, no século XX. El Greco é considerado pelos modernos estudiosos como um artista tão individual que não o considero como pertencente a nenhuma das escolas convencionais. É mais conhecido por suas figuras tortuosamente alongadas e uso frequente de pigmentação fantástica, ou mesmo fantasmagórica, unindo tradições bizantinas com a pintura ocidental. Ele considera a cor como o elemento mais importante e incontrolável da pintura. Outra característica é o uso da luz. Cada figura parece trazer sua própria iluminação, e a habilidade do pintor por ajustar seu estilo conforme seu ambiente. Ele também era um ótimo retratista. Além de captar excelentemente as expressões do modelo, ele conseguia captar até o seu caráter. As obras religiosas eram mais numerosas, mas os retratos eram de uma qualidade muito mais elevada. El Greco gostava de pintar num quarto pouco iluminado, porque ele acreditava que as sombras conduziam melhor suas ideias que a luz do dia. E essas culturas da época? Alguém aí pode explicar pro pessoal? Oxi, só se for agora.
As esculturas, na verdade, seguem o mesmo caminho traçado por Michelangelo. Não faltavam formas caprichadas, proporções estranhas e exageros nos detalhes. Todas essas formas que a gente já explicou sobre o maneirismo. Pois é, e vocês já viram? As esculturas parecem mais uma confusão. Várias figuras, uma em cima da outra, se contorcendo. Se fosse verdade isso, duvido que ficariam nessas posições por muito tempo. Iam se estabacar no chão. Mas eles não conseguiam chegar nem na rapa do chinelo da arquitetura e da pintura. Esse tipo de modalidade de fazer estátuas esquisitas até cumpriam as funções monumentais, representativas e decorativas, mas tinham um cunho mais profano que religioso. Eles usavam as temáticas mitológicas, alegóricas ou comemorativas. Eram colocados em lugares públicos, quebrando totalmente a regra do Renascimento clássico. Então, pessoal, podemos concluir que o maneirismo teve grande importância tanto para o cenário europeu da época, quanto para o legado que ele nos deixou, com grandes artistas e grandes obras, mudando totalmente o jeito de fazer arte e deixando um bom parâmetro para o que vinha a seguir, que era o barroco. Espero que tenham gostado dessa nossa aula diferente e que tenham aprendido tanto quanto a gente. Um abraço a todos e até a próxima! Tchau!